mundo! Meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. O caso de hoje aconteceu nos anos 60, é uma história um tanto quanto intrigante. Na época foi muito comentada porque o criminoso, né, como vocês já leram aí no título, ele usava uma lanterna com uma luz vermelha e isso causava muito mistério, mas ao mesmo tempo muito pavor. Então eu convido vocês a ficarem até o final comigo desse vídeo, que é uma história bem legal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, também se inscreva aqui no canal, que ajuda muito. Deixa um like para mim nesse vídeo, para, né, ajudar o YouTube a divulgar para o máximo, né, de pessoas possível. Convido vocês também a me seguirem nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Por lá tem conteúdo de moda, mundo fashion, looks, beauty, tudo desse tipo, né, desse universo. Então, para quem gosta também, por favor, me acompanhe por lá. E é isso, gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você está fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! Nascido em Joinville, Santa Catarina, João Acácio Pereira da Costa perdeu os pais ainda criança e então ele e seu irmão foram morar com um tio. Eles eram muito maltratados pelo tio, então eles resolveram fugir de casa. João tinha mais ou menos 6 anos quando isso aconteceu. A partir daí, não se sabe exatamente com quantos anos, mas ele começou a assaltar, a arrombar casas e carros e mais tarde ficou conhecido como o Bandido da Luz Vermelha. O ano era 1961, cidade de São Paulo. Então João se muda para o centro da cidade em um hotel, numa área conhecida como Boca do Lixo. Como vocês podem imaginar, é uma área, né, onde a população tinha menos poder aquisitivo. Eu acredito que até era favorável para ele tudo isso, para os crimes que ele viria a cometer, porque não tinha tanto policiamento assim. Então João, ele amava filmes de faroeste, ele adorava muito esse negócio de bang bang. Então, inspirado em um bandido norte-americano que usava uma lanterna com uma luz vermelha em seus assaltos, né? Ele era conhecido como Bandido da Luz Vermelha nos Estados Unidos, João decide fazer o mesmo. Naquela época, São Paulo não chegava nem a 4 milhões de habitantes. Atualmente são mais de 12 milhões. Então ele usava um macaco, né, para poder esticar as grades das janelas, para ele poder entrar na casa e cometer tudo que ele iria cometer. Ou então, quando não tinha jeito, ele só quebrava o vidro mesmo. João Acácio era um assaltante solitário, sedutor e violento. Ele era forte, ágil e muito perigoso. Aterrorizava as noites paulistanas sem deixar pistas. Era cuidadoso, calçava luvas, então nunca haviam impressões digitais. Nos anos 60, então, João passa a ser o criminoso mais conhecido do Brasil. Ele não gostava de assaltar em ruas ou cargas. O que ele gostava mesmo era de entrar em residências, né, e praticar os seus roubos e crimes. Então, o João, ele sempre atuava no mesmo horário, que ia de 4 às 6 da manhã. Então, ele passou a ter uma fixação pela cor vermelha e, inspirado no ator hollywoodiano, ele passa então a usar uma lanterna com uma luz vermelha na hora de praticar os seus crimes, e ele jogava essa lanterna no rosto da vítima, de modo que a vítima mal conseguia vê-lo. Então João fica conhecido como Bandido da Luz Vermelha, exatamente como ele queria que fosse. Ele era extremamente abusado, né? Ele deixava cartas para suas vítimas, para algumas de suas vítimas, e assinava ao final como Bandido da Luz Vermelha. Ele parecia gostar de tudo isso que estava acontecendo, de saber que a polícia estava atrás dele, que as pessoas estavam aterrorizadas, tudo isso, né, ele se sentia enaltecido. Então, assim, a polícia já estava muito irritada com tudo isso, porque o número de assaltos só aumentava, as vítimas começaram, né, a procurar a delegacia, e eles sempre contavam o mesmo relato, que era um criminoso, que usava um chapéu de feltro, um terno preto, uma lanterna com uma luz vermelha, ele entrava nas casas, roubava as joias e também vocês sabem, né, as mulheres. Então, assim, estava bem complicado, mas mesmo assim a polícia continuava procurando, mas infelizmente não encontrava nenhuma pista de quem poderia ser então
o tal bandido da luz vermelha. Bom, então o tempo passa e ele, em 1966, acaba sendo preso por receptação de joias roubadas. Ou seja, não tinha nada a ver com o que de fato ele estava mesmo, né, causando temor em toda aquela população. João então vai preso, porém ele tinha um nome falso, o nome Roberto da Silva, e ele é fichado com esse nome. Ele deixa, né, as impressões digitais dele, ele fica alguns dias presos, mas em seguida ele é liberado e ele volta a enganar a polícia. Ele enganou a polícia, gente, a ponto dele ter acabado de assaltar uma residência. A polícia estava lá, né? Tinham chamado a polícia estava lá na frente com viaturas, estavam investigando. Ele sai dessa casa trajando um terno preto e passando pela rua ali, o policial ainda aborda ele, faz algumas perguntas, mas ele responde, sai calmamente andando, entra num táxi e vai embora. Em outubro do mesmo ano, ele estava num bar, né? João estava ali num bar, ele cismou com um cara, com um moço, ele começa a discutir com esse rapaz, os dois caem, né, numa briga ali corporal. João então atira 2 vezes nesse homem e dá uns chutes nele ainda e sai do bar. Ele ficou com medo de ser preso porque tinham várias testemunhas, então ele decide se mudar para Santos. Em Santos, ele vai morar num apartamento todo decorado em vermelho, era um apartamento em que ele morava sozinho, né? E na época dizem que para ele o vermelho era a cor que significava o símbolo do diabo. Então isso alimentava o fato dele ser uma figura diabólica. Em Santos, João Acácio circulava como um cidadão comum, ninguém desconfiava de nada. Ele era muito prestativo e muito simpático, então realmente não tinham como as pessoas desconfiarem, até porque ele não praticava os seus crimes em Santos, mas sim em São Paulo. Ele morava ali naquele apartamento, as joias roubadas eram sempre levadas para um receptador, o Walter de Oliveira, conhecido também como Caboré, e diziam até que os dois tinham um relacionamento ali amoroso. Por mais que a polícia se esforçasse, ela não conseguia capturar o bandido da luz vermelha. Foi então que em julho de 1967 ele vai cometer um crime, né, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, porém é o seu último crime antes dele ser preso. O que ele faz, gente? Ele vai assaltar uma casa, então ele quebra o vidro da janela e entra na casa, rouba a pessoa que está lá, a moça que está lá, ele dá 3 tiros nela, mas ela sobrevive. Então ela vai à delegacia e relata, né, o que aconteceu. Eles vão até a casa, a perícia encontra em um pedaço de vidro o que parecia ser então as digitais do suspeito, do bandido que entrou na casa. Fazendo os testes, eles descobrem que essas impressões correspondiam a Roberto da Silva, o nome falso então que João Acácio tinha dado à polícia quando ele foi preso por receptação de joias. Até esse momento, então, a polícia não sabia que Roberto da Silva e João eram a mesma pessoa. Eles tinham também a fotografia do tal Roberto da Silva. Acontece que as fotografias são verdadeiras. Então, eles viram que a pessoa que se encontrava na foto era então o bandido da luz vermelha. Eles imprimem vários cartazes, colam pela cidade toda com a cara, né, do João lá estampada, descobrem que o nome dele verdadeiro é João Acácio e não Roberto da Silva, e várias pessoas começam a entrar em contato com a polícia dizendo que conheciam ele, que sabiam onde ele morava, onde ele estava. Então eles estavam muito próximos de capturar o bandido da luz vermelha. No dia 7 de agosto de 1967, João Acácio, então, é preso, né, na cidade de Curitiba, Paraná. Ele estava escondido na casa de um amigo dele, então ele é levado para São Paulo para poder prestar depoimento dos crimes que ele havia cometido. A polícia, então, através de uma tática considerada inteligente, coloca João dentro de uma cela completamente decorada em vermelho, bem assim, do jeito que ele gostava, de modo que ele se sentisse bem confortável, bem ambientalizado e pudesse então confessar os crimes. Ele passa a ter uma legião de fãs, várias mulheres começaram a mandar cartas apaixonadas para ele e João, obviamente, estava amando aquela fama toda.
O Bandido da Luz Vermelha se tornou personagem de um filme do cineasta Rogério de Ganzella, lançado em 1968, sendo aclamado pela crítica como inovador e anárquico. Em 70, João Acácio foi condenado a 351 anos, 9 meses e 3 dias de prisão. Peritos constataram ainda que, apesar da imagem viril, ele tinha uma vida sexual conturbada. Anos mais tarde, João acabou revelando que ele teve sim, um caso amoroso com Caboré, o receptador das joias roubadas. Então, na cadeia, ele sofreu muito com violência sexual. A gente sabe que as pessoas que costumam praticar esse tipo de crime, que o bandido da Luz Vermelha praticava, como que os presos recebem, quando chega lá. Então, foi muito, muito difícil para ele. Ele acabou também tendo um caso com um cozinheiro que foi acusado de homicídio, estava preso por homicídio. João acabou revelando também futuramente para os peritos que ele tinha um filho, fruto de uma namorada que parece que ele teve enquanto ele ainda cometia os crimes. Ele passou 7 anos preso em manicômio judiciário em São Paulo e os médicos acreditavam sim que ele sofria com alguns problemas mentais, porém a cadeia acabou deteriorando a saúde física e mental dele e João estava muito, muito, muito mal. Em agosto de 1997, ele é libertado, porque embora ele tivesse sido sim condenado a mais de 350 anos de prisão, pelas leis brasileiras, naquela época, ele teria direito à liberdade depois de 30 anos cumpridos. Então ele é libertado. Em entrevista ele disse que a cadeia o regenerou e o ensinou a respeitar a vida dos outros, que o crime não compensa. Acreditaram que ele estava curado. No dia que ele foi liberado, então, houve bastante tumulto ali na porta da delegacia, João parecia bem eufórico, bem desnorteado. Ele estava usando uma camisa vermelha, então ele quis relembrar para as pessoas, na verdade ele verbalizou, ele falou que vermelho continuava sendo a cor favorita dele, que ele amava vermelho, e ele é levado para a cidade natal dele, que é Joinville, em Santa Catarina. Lá os vizinhos relatam que viram ele andando com um cobertor nas costas, vagando ali pelas ruas, sem ter muito para onde ir. Falaram que ele gostava muito de ir lá no morro, ver os aviões decolando. Então ele acaba indo morar na casa de um tio. A família acreditava que ele, depois de 30 anos na cadeia, que ele tinha se tornado uma pessoa então pacífica e tranquila, porém não foi isso que aconteceu. João acaba se metendo em uma briga, o primo dele acaba agredindo ele e nessa confusão toda o tio expulsa João de casa. Sem ter para onde ir, ele vai morar de favor na casa de um pescador que se chamava Nelson. 5 de janeiro de 1998. João estava ali morando então na casa desse pescador e assim, literalmente do nada, ele começa a quebrar o bar inteiro do homem, gente. Esse pescador, ele tinha esse pequeno bar, que tinha ali uma sinuca, os homens iam para lá para poder beber, ficar jogando bilhar, e João, em uma fúria muito grande, quebra o bar todo, joga tudo para o alto, fica extremamente nervoso. O irmão do pescador, tenta então acalmar João, pedindo calma, pedindo para, pelo amor de Deus, ele parar com aquilo, e João continuava andando, muito nervoso. Naquela situação ali toda, João então pega uma faca e desfere um golpe contra o irmão de Nelson, contra o irmão do pescador. Antes dele ir para a segunda facada, quando ele já estava partindo para a segunda facada, Nelson então atira contra João Acácio e ele cai no chão morto. Nelson disse em entrevista que ou era o irmão dele ou era o João, que ele precisou atirar, que ele não tinha o que fazer ali naquele momento. 4 meses, 10 dias após estar em liberdade, João Acácio faleceu. Foi o tempo que ele conseguiu ficar vivo depois de cumprir 30 anos de prisão. É uma história muito triste porque a gente consegue perceber quantas vítimas houveram em tudo isso, quantas mulheres, quantas casas, quantas crianças presenciaram todo esse terror e provavelmente cresceram com traumas ou algumas outras sequelas. Então, assim, sem contar o próprio João, tudo que ele sofria, eu não consegui encontrar em nenhuma fonte
qual problema mental ele tinha, mas foi sim destacado pelos médicos que ele tinha problemas mentais e foi por isso que ele ficou 7 anos, né, em uma prisão, num manicômio judiciário. Então, eu fico muito, muito triste mesmo, assim, a gente conta um caso desses, é legal a gente conhecer a história e tudo isso, mas para você ver uma coisa que começou com uma inspiração num filme de faroeste e ele trouxe para a realidade e foi tudo isso que ele causou. Bom, deixa aqui nos comentários para mim se vocês conheciam essa história, se vocês gostaram do caso, é muito importante o comentário de vocês, porque ajuda a impulsionar o vídeo, ajuda o YouTube a distribuir para o máximo de pessoas possível. Se também gostaram desse vídeo, por favor, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal. E eu vou deixar também na tela as minhas redes sociais para vocês me seguirem por lá, um conteúdo bem diferente. Bom, mas é isso, a gente se encontra agora no sábado. Fui!